Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 2. A divergência que tem em relação a grande parte da psicanálise é quanto ao preconceito de que o sofrimento seja um erro, ou sinal de fraqueza, ou mesmo indício de doença. Quando, na verdade, as maiores verdades de que temos conhecimento provavelmente surgiram do sofrimento das pessoas. Arthur Mill. Os lestrigões e os ciclopes, e o terrível Poseidon jamais encontrarás, se não os carregares dentro de tua alma, se tua alma não os dispuser diante de ti. C. P. Cavaf, Itaca. Capítulo 01. Não consegui dormir de novo esta noite. Agitado demais, tenso demais. Tempestuoso, diria minha mãe. Então desisti e saí para caminhar. Percorrendo as ruas desertas da cidade, vi uma raposa. Ela não percebeu que eu me aproximava e olhou para cima, assustada. Foi a primeira vez que estive tão perto de uma. Que criatura magnífica! Aquele pelo, aquela cauda, e aqueles olhos escuros, me encarando. Olhei dentro deles. O que vi? É difícil descrever. Vi toda a maravilha da criação, a maravilha do universo, lá, bem nos olhos do animal, naquele segundo. Foi como ver Deus. E, por um segundo, tive uma sensação estranha. Uma espécie de presença. Como se Deus estivesse lá, na rua, perto de mim, segurando minha mão. Eu me senti seguro, de repente. Eu me senti calmo e em paz, como se uma febre violenta tivesse cedido, um delírio tivesse passado. Senti minha outra parte, a parte boa, emergindo na madrugada. Mas então a raposa desapareceu. Desapareceu em meio às sombras, e o sol surgiu. Deus tinha ido embora. Eu estava só e dividido em dois. Não quero ser duas pessoas. Quero ser uma pessoa. Quero ser inteiro. Mas parece que não tenho escolha. E, enquanto estava parado na rua, enquanto o sol surgia, tive uma lembrança terrível, de outro amanhecer, anos atrás. Outra manhã, exatamente como esta. A mesma luz amarela. O mesmo sentimento de estar dividido. Mas onde? Quando? Sei que me lembraria se tentasse. Mas será que eu quero? Tenho a impressão de que foi alguma coisa que tentei ao máximo esquecer. Do que eu sinto tanto medo? Do meu pai? Ainda acredito que ele vá surgir do alçapão como vilão de uma pantomima e me derrubar? Ou é da polícia? Receio sentir o toque repentino no ombro, uma prisão, e castigo, em retaliação por meus crimes. Por que tenho tanto medo? A resposta deve estar lá, em algum lugar, e sei onde devo procurar. Capítulo 2. No dia seguinte, de manhã cedo, Mariana foi se encontrar com Zoe. Zoe tinha acabado de acordar e estava sonolenta, segurando o zebra com uma das mãos e afastando dos olhos a máscara de dormir com a outra. Ela piscou para Mariana, que abria as cortinas para deixar a claridade entrar. Zoe não estava com boa aparência. Os olhos estavam injetados, e ela parecia exausta. Não repara, não dormi bem. Tive pesadelos. Mariana entregou a ela uma caneca de café. Com a tara, acho que também tive. Zoe assentiu com a cabeça e tomou um gole do café. É como se tudo fosse um pesadelo. Não consigo acreditar que ela realmente se foi. Eu sei. Os olhos de Zoe ficaram marejados de lágrimas. Mariana não sabia se a consolava ou a distraía. Decidiu pela segunda opção. Pegou a pilha de livros de cima da escrivaninha e olhou os títulos. A Duquesa de Malfi, A Tragédia do Vingador, a Tragédia Espanhola. Deixa eu adivinhar. Tragédia nesse período? Tragédia de vingança, disse Zoe com um leve resmungo. Tão idiota. Não está gostando? A Duquesa de Malfi é bom. É divertido. Quer dizer, é tão louco. Eu me lembro. Bíblias envenenadas e lobisomens. Mas, de certa maneira, ainda funciona, não acha? Pelo menos foi o que sempre achei. Mariana olhou para a Duquesa de Malfi. Faz anos que li. Vão encenar a peça no ADC Theatre nesse período. Vem ver. Vou. Sim. É um bom papel. Por que você não faz um teste? Eu fiz. Não consegui, disse Zoe suspirando. É sempre assim. Mariana sorriu. Em seguida, a ligeira impressão de que nada de errado tinha acontecido desmoronou. Zoe olhou para ela fixamente, franzindo a testa. Você está de saída? Veio se despedir? Não. Não vou embora. Decidi ficar, pelo menos por uns dias, e fazer algumas perguntas. Quero ver se posso ajudar. Sério? Os olhos de Zoe brilharam,
e a careta se desfez. Que maravilha! Obrigada. Ela hesitou. Olha, aquilo que eu falei ontem, que queria que o Sebastian estivesse aqui. Me desculpa. Mariana balançou a cabeça. Ela entendia. Zoe e Sebastian sempre tiveram uma ligação especial. Na infância, era para Sebastian que Zoe invariavelmente corria quando ralava o joelho ou se cortava, ou precisava de uma palavra de consolo. Mariana não se importava. Sabia como era importante ter um pai. E Sebastian era quem mais se aproximava de uma figura paterna para Zoe desde que ela perderá os pais. Mariana sorriu. Não precisa se desculpar. O Sebastian sempre foi melhor que eu em momentos de crise. Acho que ele sempre cuidou de nós. E agora? Zoe deu de ombros. Mariana lhe dirigiu um sorriso animador. Agora temos que cuidar uma da outra. Certo, certo. Zoe assentiu. Então falou com firmeza, recompondo-se. Espera só uns 20 minutos para eu tomar uma chuveirada e me arrumar. A gente pode elaborar um plano. Como assim? Você não tem aula hoje? Tenho, mas... Nada de mas, disse Mariana, decidida. Vai assistir às suas aulas. Encontro você na hora do almoço. E aí a gente conversa. Ah, Mariana. Não. Estou falando sério. Agora é mais importante que nunca que você se mantenha ocupada. E foque nos estudos. Certo. Zoe suspirou fundo, mas parou de argumentar. Certo. Ótimo, disse Mariana, dando-lhe um beijo no rosto. Mais tarde a gente se vê. Mariana saiu do quarto de Zoe e foi até o rio. Passou pela casa de barcos da faculdade e pela fileira de canoas atracadas, pertencentes ao Saint Christophers, acorrentadas à margem, balançando na água. Enquanto andava, Mariana ligou para seus pacientes para cancelar as sessões da semana. Não lhes contou o que tinha acontecido. Disse apenas que tiveram uma emergência na família. E a maioria deles recebeu bem a notícia, exceto Henry. Mariana não esperava que ele reagisse bem, e ele não reagiu mesmo. Muito obrigado, disse Henry com sarcasmo. Legal, cara. Adorei. Mariana tentou explicar que havia acontecido uma emergência, mas ele não estava interessado. Como uma criança, Henry só conseguia ver as próprias necessidades sendo frustradas, e seu único interesse era em puni-la. Você se importa comigo? Dá a mínima. Henry, isto está além do meu controle. E eu? Eu preciso de você, Mariana. Isso é que está além do meu controle. Tem acontecido coisas. Eu estou aqui afundando. O que foi? O que aconteceu de errado? Não posso falar pelo telefone. Preciso de você. Por que você não está em casa? Mariana congelou. Como ele sabia que ela não estava lá? Ele deve ter vigiado a casa de novo. Ela sentiu um alarme repentino soando em sua mente. A situação com Henry era insustentável. Em primeiro lugar, teve raiva de si mesma por ter permitido que chegasse a esse ponto. Precisava lidar com a situação, lidar com Henry. Mas agora não. Hoje não. Tenho que ir, disse. Eu sei onde você está, Mariana. Você não faz ideia, né? Estou te vigiando. Estou te vendo. Mariana desligou. Sentiu-se irritada. Olhou para a margem do rio e para as duas direções da trilha, mas não viu Henry em lugar algum. Lógico que não. Ele só queria assustá-la. Ficou chateada por ter mordido a isca. Balançou a cabeça e continuou andando. Capítulo 3. Era uma linda manhã. Em toda a extensão do rio, a luz do sol brilhava entre os salgueiros, refletindo o verde intenso das folhas acima da cabeça de Mariana. E, aos seus pés, ciclames silvestres se espalhavam pela trilha, feito pequeninas borboletas cor-de-rosa. Era difícil associar tanta beleza ao motivo pelo qual estava ali ou aos seus pensamentos, que orbitavam em torno de assassinato e morte. Que diabos estou fazendo? Pensou. Isto é loucura. Era difícil não ficar remoendo pessimismo, tudo que ela não sabia. Não tinha ideia de como pegar um assassino. Não era criminologista nem psicóloga forense, como Julian. Tudo o que tinha era um conhecimento instintivo da natureza e do comportamento humanos, resultado de anos de trabalho com pacientes. E teria que funcionar. Precisava se livrar da dúvida que sentia de si mesma ou isso iria limitá-la. Precisava confiar nos seus instintos. Pensou por um instante. Por onde começar? Bem, para início de conversa, e isso era muito importante, precisava entender Tara, quem ela era como pessoa, quem ela amava, quem odiava e quem temia. Mariana desconfiava que Julian estivesse certo. Tara conhecia o assassino. Logo, precisava descobrir os segredos dela. Isso não seria muito difícil. Em grupos semelhantes a esse, em comunidades pequenas, enclausuradas, boatos se espalhavam e as pessoas conheciam intimamente a vida umas das outras. Se houvesse qualquer fundo de verdade no suposto romance que Tara afirmava ter com Edward Fosca, por exemplo, com certeza haveria alguma fofoca. Muito se poderia saber a partir do que as pessoas na faculdade diriam. Era assim que Mariana pretendia começar, fazendo perguntas. E, mais importante ainda, ouvindo. Tinha chegado a um ponto mais movimentado do rio, perto da Mill Lane. Mais à frente, pessoas caminhavam, corriam, pedalavam. Mariana as contemplava. O assassino podia ser qualquer um desses indivíduos. Poderia estar ali nesse momento. Poderia estar olhando para ela. Como iria reconhecê-lo? A resposta simples é que não conseguiria. E, apesar de se achar um grande especialista, Julian também não seria capaz de fazer isso. Mariana sabia que, se perguntassem a ele sobre psicopatia, Julian referenciaria o dano no lobo frontal ou temporal no cérebro. Ou mencionaria uma série de denominações sem sentido: transtorno de personalidade antissocial, narcisismo perverso,
acrescidas de um conjunto simplista de características, tais como inteligência excepcional, charme superficial, grandiosidade, mentira patológica, desprezo pela moralidade, e tudo isso explicaria muito pouco. Não explicava como, ou por que, uma pessoa acabava desse jeito, um monstro impiedoso, usando outros seres humanos como se fossem brinquedos quebrados para serem esmigalhados. Tempos atrás, a psicopatia costumava ser chamada simplesmente de mal. Indivíduos maus, que sentiam satisfação em ferir ou matar outros, figuravam em obras literárias desde que Medeia, de posse de machado, investiu contra os próprios filhos, e provavelmente muito antes disso. A palavra psicopata foi cunhada por um psiquiatra alemão em 1888, o mesmo ano em que Jack, o Estripador, aterrorizou Londres, a partir do termo psychopastiche, que significa em alemão, literalmente, alma sofredora. Para Mariana, essa era a chave, o sofrimento, a noção de que esses monstros também sofrem. Pensar neles como vítimas lhe permitia ser mais racional na abordagem e mais compreensiva. Psicopatia e sadismo jamais surgiam do nada. Não se tratava de um vírus, infectando alguém de repente. Tinha uma longa história pregressa na infância. Mariana acreditava que a infância era uma experiência reativa, o que significava que, para sentir empatia por outro ser humano, nós precisamos primeiro que empatia nos seja demonstrada, por nossos pais ou responsáveis. O homem que assassinou Tara já foi um menino que não conheceu nenhuma empatia nem bondade. Ele sofreu, e sofreu demais. No entanto, muitas crianças crescem em ambientes onde existe violência e não se tornam assassinas. Por quê? Bem, como dizia a antiga orientadora de Mariana, não é preciso fazer muito esforço para salvar uma infância. Um pouco de gentileza, alguma compreensão ou incentivo, alguém para reconhecer e admitir a realidade da criança, e resgatar sua sanidade. Nesse caso, Mariana imaginava que ninguém, nenhuma avó bondosa, nenhum tio preferido, nenhum vizinho bem-intencionado ou professor tivesse percebido o sofrimento, dado nome a ele e o tornado real. A única realidade pertencia ao assediador, e os sentimentos de vergonha, medo e revolta do menino eram perigosos demais para serem processados sozinhos. Ele não sabia como fazer isso. Então eles não foram processados, ele parou de senti-los. Sacrificou o seu verdadeiro eu, todo o sofrimento e a raiva que não sentiu, em prol do mundo inferior, do mundo obscuro do inconsciente. O menino perdeu o vínculo com quem ele realmente era. E o homem que atraiu Tara até aquele lugar ermo era tão estranho a si mesmo quanto a qualquer outro indivíduo. Ele era, Mariana suspeitava, um ator brilhante, impecavelmente educado, gentil e charmoso. Mas Tara o provocou de alguma maneira, e a criança aterrorizada no interior dele se revoltou e puxou a faca. Mas o que o incitou? Essa era a pergunta. Se pelo menos Mariana pudesse ver o interior da mente dele e ler seus pensamentos, onde quer que ele estivesse. Olá! A voz atrás de Mariana fez com que ela se sobressaltasse. Rapidamente se virou. Foi mal, disse ele. Não quis assustar você. Era Fred, o jovem que ela conhecera no trem. Estava empurrando a bicicleta, segurando um maço de papéis debaixo do braço, comendo uma maçã. Sorriu. Lembra de mim? Lembro. Eu disse que a gente se veria de novo, não disse? Eu previ. Eu falei para você, sou um pouco vidente. Mariana sorriu. Cambridge é um lugar pequeno. É coincidência. Vai por mim. Eu sou físico. Não existe coincidência. O artigo que estou escrevendo comprova isso. Fred indicou com a cabeça o maço de papéis, que escorregou por baixo de seu braço, e folhas de equações matemáticas despencaram por toda a trilha. Droga! Ele deixou cair a bicicleta e correu atrás das folhas. Mariana se abaixou para ajudar. Obrigado, disse ele enquanto juntavam as últimas folhas. Ele estava a alguns centímetros do rosto dela, encarando os olhos dela. Entreolharam-se por um segundo. Ele tinha belos olhos, pensou ela, antes de afastar o pensamento. Levantou-se. Que bom que você ainda está aqui, disse ele. Vai ficar por mais tempo? Mariana deu de ombros. Não sei. Estou aqui por causa da minha sobrinha. Ela teve más notícias. Você está se referindo ao assassinato? Sua sobrinha está no St. Christopher's, certo? Mariana piscou, confusa. Eu não me lembro de ter dito isso a você. Ah, bem, você disse. Fred continuou depressa. Todo mundo está comentando. O que aconteceu? Tenho pensado muito no assunto. Tenho algumas teorias. Que tipo de teorias? Sobre o Conrad. Fred consultou o relógio. Tenho que ir agora. Mas você não gostaria de beber alguma coisa? Quem sabe? Hoje à noite. A gente pode conversar. Olhou para ela, esperançoso. Quer dizer, só se você quiser, é óbvio. Sem pressão, nada demais. Ele estava metendo os pés pelas mãos. Mariana estava decidida a recusar e livrá-lo do constrangimento. Mas algo a impediu. O que ele sabia sobre Conrad? Mariana poderia lhe fazer algumas perguntas e obter informações. Ele poderia saber algum detalhe útil. Valia a pena tentar. Tudo bem, disse ela. Fred ficou surpreso e animado. Sério? Excelente. Que tal às 9? No Eagle. Vou te dar o meu número. Não preciso do seu número. Vou estar lá. Está bem, disse ele com um sorriso. Vai ser o nosso encontro. Não é bem um encontro. Não, claro que não. Não sei por que falei isso. Certo. Até mais tarde. Montou na bicicleta. Mariana observou Fred pedalar pela trilha à margem do rio. Em seguida se virou e começou a andar de volta para a faculdade. Hora de começar. Hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Capítulo 4. Mariana atravessou depressa o pátio principal, indo em direção a um grupo de mulheres de meia idade,
todas bebericando chá de suas canecas fumegantes, servindo-se de biscoitos e fofocando. Eram as camareiras, no intervalo do chá. As camareiras eram um tipo de instituição na universidade. Durante centenas de anos, batalhões de mulheres da região foram contratados pelas faculdades para arrumar camas, esvaziar lixeiras e limpar quartos. Embora, verdade seja dita, o contato diário de camareiras com alunos significava que o trabalho como arrumadeira muitas vezes se confundia com o de conselheira. Às vezes, a camareira de Mariana era a única pessoa com quem ela conversava todos os dias, até conhecer Sebastian. As camareiras formavam um grupo e tanto. Mariana se sentia um pouco intimidada ao se aproximar delas. Perguntava-se, não pela primeira vez, o que de fato pensavam dos alunos. Essas mulheres da classe operária que não desfrutavam de nenhuma das vantagens desses jovens privilegiados e, muitas vezes, mimados. Talvez elas nos odeiem, pensou Mariana de repente. Não podia culpá-las se odiassem. Bom dia, senhoras, disse. A conversa cessou. As mulheres lançaram a Mariana um olhar de curiosidade e leve desconfiança. Ela sorriu. Será que poderiam me ajudar? Estou procurando a camareira de Tara Hampton. Várias cabeças se voltaram para uma mulher que estava mais atrás, acendendo um cigarro. A mulher devia ter quase 70 anos ou mais. Usava avental azul e carregava um balde com vários produtos de limpeza e um espanador de penas. Não chegava a ser gorda, mas era forte e tinha um rosto redondo. Os cabelos eram pintados de ruivo, brancos na raiz, e as sobrancelhas deviam ser desenhadas diariamente. Hoje estavam bem para cima, na testa, dando-lhe um ar espantado. Parecia um pouco irritada de estar na berlinda. Dirigiu a Mariana um sorriso forçado. Sou eu, querida. Me chamo Elsie. No que posso ajudar? Meu nome é Mariana. Fui aluna aqui. E eu, continuou, improvisando, sou psicoterapeuta. O diretor pediu que conversasse com vários integrantes da faculdade para saber como foi a repercussão da morte da Tara. Estava pensando se poderíamos ter uma conversinha. Ela não finalizou bem, e não teve muita esperança de que Elsie mordesse a isca. Com razão. Elsie comprimiu os lábios. Não estou precisando de terapeuta, querida. Nada de errado com a minha cabeça. Muito obrigada. Não foi isso que eu quis dizer. É um interesse meu, na verdade. É que estou conduzindo uma pesquisa. Bem, não tenho tempo, mesmo. Não vai demorar. Talvez eu possa te oferecer um chá? Uma fatia de bolo? Ao ouvir falar em bolo, um brilho surgiu nos olhos de Elsie. Sua atitude abrandou. Ela deu de ombros e tragou o cigarro. Tá certo. Temos que andar depressa. Tenho mais uma escadaria para limpar antes do almoço. Elsie apagou o cigarro na calçada de pedra, tirou o avental e o empurrou para outra camareira, que o pegou sem dizer uma palavra. Então foi até Mariana. Vem comigo, querida, disse ela. Conheço o melhor lugar. Elsie saiu marchando. Mariana seguiu atrás dela. E, quando virou de costas, ouviu as outras mulheres sussurrando umas para as outras desenfreadamente. Capítulo 5. Mariana seguiu Elsie pela Kings Parade. Passaram pela Market Square, com suas marquises verdes e brancas e suas bancas vendendo flores, livros e roupas, e pela Senate House, reluzindo branca por trás de grades pretas e brilhantes. Passaram por uma loja de foods, e das portas abertas veio um aroma doce ao extremo de açúcar e food quente. Elsie parou em frente ao toldo vermelho e branco do Copper Kettle. Este é o meu lugar preferido, disse ela. Mariana fez que sim. Lembrava-se do salão de chá dos tempos de estudante. Você primeiro. Seguiu Elsie para o interior. O lugar estava movimentado, com alunos e turistas, e um burburinho em diferentes idiomas. Elsie foi direto para a vitrine de bolos. Examinou a seleção de bolo de chocolate, torta de cocô, torta de maçã, torta de limão e brownies. Eu não devia, na verdade, disse ela. Bem, quem sabe só um. Virou-se para a garçonete idosa, de cabelo branco, atrás do balcão. Uma fatia de bolo de chocolate, por favor. E um bule de English breakfast, disse, indicando Mariana com um gesto de cabeça. Ela está pagando. Mariana pediu chá, e se sentaram à mesa próxima à janela. Houve uma pausa. Mariana sorriu. Eu me pergunto se você conhece a minha sobrinha, a Zoe. Ela era amiga da Tara. Elsie fez um resmungo. Não pareceu se impressionar. Ah, ela é sua sobrinha, é? Sim, já cuidei dela. É uma madamezinha, é sim. A Zoe? Como assim? Ela foi bastante rude comigo. Várias vezes. Ah, sinto muito saber disso. Não é do feitio da Zoe. Vou conversar com ela. É bom mesmo, querida. Houve um constrangimento momentâneo. Foram interrompidas pela chegada de uma garçonete, jovem, bonita, do leste europeu, trazendo chá e bolo. Elsie se alegrou. Paulina, como vai? Vou bem, Elsie. E você? Não ficou sabendo? Os olhos dela se arregalaram e o tremor de uma emoção fingida se infiltrou em sua voz. Uma das menininhas da Elsie foi morta brutalmente, cortada em pedaços lá no rio. Sim, eu soube. Sinto muito. Presta atenção por onde você anda agora. Não é seguro. Uma menina bonita como você, por aí à noite. Vou tomar cuidado. Isso mesmo. Elsie sorriu e observou a garçonete se afastar. Então se concentrou no bolo, atacando com vontade. Nada mal, comentou entre uma mordida e outra. Havia vestígios de chocolate em volta de sua boca. Quer um pouco? Mariana balançou a cabeça. Não, obrigada. O bolo funcionou, melhorando o humor de Elsie. Pensativa, ela olhou para Mariana enquanto mastigava. Olha, querida, disse ela,
Espero que você não ache que estou acreditando nessa bobagem de psicoterapia. Pesquisa, sei. Você é muito perspicaz, Elsie. Elsie deu uma risadinha e depositou um cubo de açúcar no chá. A Elsie não perde uma. Elsie tinha o hábito desconcertante de se referir a si mesma na terceira pessoa. Lançou a Mariana um olhar intenso. Então, vamos lá, de verdade, o que você quer saber? Eu só quero fazer umas perguntas sobre a Tara. Ela adotou um tom confidencial. Você era íntima da Tara, não era? Elsie olhou para ela com certo receio. Quem disse isso? A Zoe? Não. Eu só presumi que, você sendo a camareira da Tara, provavelmente se encontrava bastante com ela. Eu tinha muita afeição pela minha camareira. Tinha, querida? Que simpática. Bem, o trabalho que vocês fazem é tão importante. Não sei se ele é sempre reconhecido. Elsie assentiu com entusiasmo. Você está certa. As pessoas pensam que ser uma camareira é só uma questão de tirar o pó aqui e ali e esvaziar a lixeira. Mas as meninas estão fora de casa pela primeira vez. Não se pode deixar que elas se virem sozinhas. Elas precisam ser supervisionadas. Ela sorriu com meiguice. É a Elsie que cuida delas. É a Elsie que vai ver como elas estão todo dia, e que vai acordá-las de manhã, ou que as encontra mortas, caso tenham se enforcado durante a noite. Mariana hesitou, perplexa. Quando foi que você viu a Tara pela última vez? No dia em que ela morreu, naturalmente. Jamais vou me esquecer. Eu vi a pobrezinha caminhar para a morte. Como assim? Bem, eu estava no pátio, esperando por duas senhoras. A gente sempre pega o ônibus para casa juntas. E eu vi a Tara sair do quarto dela. Parecia bastante contrariada. Acenei para ela e chamei. Mas por algum motivo ela não me escutou. Vi quando ela foi embora. E nunca mais voltou. A que horas foi isso? Você se lembra? 7:15, precisamente. Eu lembro porque estava verificando o relógio. A gente estava quase perdendo o ônibus. Elsie fez um muxoxo. Não que ele chegue mais na hora certa. Mariana serviu um pouco mais de chá para Elsie. Sabe, eu estava pensando nas amigas da Tara. Qual a sua impressão sobre elas? Elsie ergueu uma sobrancelha. Ah, você quer dizer aquelas amigas, né? Aquelas. Elsie sorriu, mas não respondeu. Mariana prosseguiu, com cautela. Quando falei com Conrad, ele a chamou de bruxas. Chamou? Mesmo? Elsie deu uma risada. Piranhas é mais o caso, querida. Você não gosta delas. Elsie deu de ombros. Não eram amigas da Tara, não de verdade. A Tara detestava aquelas meninas. A sua sobrinha era a única que era legal com ela. E as outras? Ah, elas implicavam com a Tara. Pobrezinha. Ela costumava chorar no meu ombro. Chorava mesmo. Você é a minha única amiga, Elsie, ela falava. Eu te amo tanto, Elsie. Elsie secou uma lágrima imaginária. Mariana se sentiu nauseada. A encenação era excessivamente doce, como o bolo de chocolate que Elsie tinha acabado de devorar, e Mariana não acreditou numa só palavra. Ou Elsie fantasiava demais ou não passava de uma boa e velha mentirosa. De um jeito ou de outro, Mariana estava cada vez mais constrangida na presença dela. Mesmo assim, perseverou. Por que implicavam com a Tara? Eu não entendo. Elas sentiam inveja, né? Porque ela era muito bonita. Entendo. Mas eu me pergunto se tinha mais alguma coisa além disso. Bem, isso é melhor perguntar para Zoe. Você não acha? Para Zoe? Mariana se surpreendeu. O que você quer dizer? O que a Zoe tem a ver com isso? Elsie abriu um sorriso enigmático em resposta. Então essa é uma pergunta a ser feita, não é, querida? Ela não elaborou. Mariana se sentiu irritada. E quanto ao professor Fosca? O que é que tem ele? O Conrad disse que ele tinha uma queda pela Tara. Elsie não pareceu impressionada nem surpresa. O professor é homem, né? Como qualquer outro. E o que isso quer dizer? Elsie bufou, mas não fez nenhum comentário. Mariana percebeu que a conversa estava chegando ao fim e que, se insistisse mais, obteria um desdém ainda maior. Então, da forma mais casual que conseguiu, chegou ao ponto que a levará a subornar Elsie com elogios e bolo. Elsie, você acha que eu poderia ver o quarto da Tara? O quarto dela? Elsie deu a entender que iria recusar. Mas então deu de ombros. Acho que mal não faz. A polícia já viu tudo. Eu fiquei de fazer uma boa limpeza amanhã. Olha, deixa eu terminar esta xícara, e a gente vai andando juntas até lá. Mariana sorriu, satisfeita. Obrigada, Elsie. Capítulo 6. Elsie destrancou a porta do quarto de Tara. Entrou e acendeu a luz. Mariana foi atrás. Era como qualquer outro quarto de adolescente, talvez mais bagunçado que a maioria. A polícia havia examinado os pertences sem deixar indícios de que esteve no local. Parecia que Tara tinha acabado de sair e voltaria a qualquer momento. Ainda havia no ar um vestígio do perfume dela e odor almiscarado de maconha impregnado na mobília. Mariana não sabia o que estava procurando. Buscava alguma coisa que a polícia deixará passar. Mas o quê? Tinham retirado todos os equipamentos nos quais Zoe havia depositado suas esperanças de obter alguma pista. O computador, o celular, o iPad de Tara, tudo tinha sido levado. As roupas ficaram lá, no armário largadas na poltrona, empilhadas no chão, roupas caras tratadas como trapos. Livros lidos pela metade tratados com o mesmo descaso, jogados no chão, abertos, as lombadas danificadas. Ela sempre foi assim, bagunceira. Ah, sim, querida. Elsie fez um muxoxo e deu uma risadinha. Caso perdido. Não sei o que ela teria feito se não fosse eu para cuidar dela. Elsie se sentou na cama. Aparentemente,
passará a confiar em Mariana. E sua conversa não tinha mais reservas. Pelo contrário. Os pais vão encaixotar as coisas dela hoje, disse ela. Eu me ofereci para fazer isso. Para poupá-los dessa função. Não quiseram, por algum motivo. Não é a todo mundo que a gente consegue agradar. Para mim não é surpresa. Sei o que a Tara pensava deles. Ela me falou que Lady Hampton era uma piranha snob, e não tinha nada de Lady, cá entre nós. Agora, o marido dela. A atenção de Mariana estava dividida, desejando que Elsie saísse para que ela pudesse se concentrar. Aproximou-se da pequena penteadeira. Olhou para ela. Havia um espelho com algumas fotos presas na moldura. Uma das fotos era de Tara com os pais. Tara era linda demais. Resplandecia beleza. Tinha cabelos longos e ruivos e fisionomia sofisticada. O semblante de uma deusa grega. Mariana considerou os demais objetos sobre a penteadeira. 2 vidros de perfume, maquiagem e uma escova de cabelo. Olhou para a escova. Um fio de cabelo ruivo estava preso nela. O cabelo dela era lindo, disse Elsie, observando Mariana. Eu costumava escová-lo. Ela adorava que eu escovasse. Mariana sorriu educadamente. Pegou um bichinho de pelúcia, um coelho peludo encostado no espelho. Ao contrário da antiga zebra de Zoe, velha e acabada depois de anos de maus tratos, este brinquedo era estranhamente novo, quase intocado. Elsie logo solucionou o mistério. Fui eu que comprei para ela. Era tão sozinha quando chegou aqui. Precisava de alguma coisa com que se aconchegar. Então eu trouxe o coelhinho. Foi muita gentileza sua. A Elsie é só amor. Também trouxe para ela a bolsa de água quente. Aqui faz um frio danado à noite. O cobertor que eles dão não serve para nada. Fino feito papelão. Ela bocejou, dando a impressão de estar entediada. Ainda vai demorar muito, querida. É que preciso mesmo ir andando. Tenho outra escadaria para limpar. Não quero te prender. Será? Será que eu posso ficar mais uns minutos? Elsie ponderou por um segundo. Tudo bem. Vou lá fora fumar um cigarrinho. Feche a porta quando sair. Obrigada. Elsie saiu do quarto, fechando a porta ao passar. Mariana deixou escapar um suspiro. Graças a Deus. Passou os olhos pelo cômodo. Ainda não tinha encontrado seja lá o que estivesse procurando. Esperava reconhecer tal coisa quando a visse. Alguma pista, um insight quanto ao estado mental de Tara. Algum detalhe que ajudasse Mariana a compreender. Mas o quê? Foi até a comoda. Abriu cada uma das gavetas, examinando os objetos que continham. Uma tarefa deprimente e mórbida. Parecia um procedimento cirúrgico, como se ela abrisse uma incisão no corpo de Tara e mexesse nos órgãos. Mariana observou os pertences mais íntimos, a lingerie, a maquiagem, produtos de cabelo, o passaporte, carteira de motorista, cartões de crédito, fotos da infância, instantâneos de quando Tara era bebê, pequenos avisos e bilhetes que escreveu para si mesma, antigas notas fiscais de lojas, absorventes internos soltos, frascos de cocaína vazios, tabaco solto e vestígios de maconha. Era estranho. Tara tinha desaparecido, assim como Sebastian, deixando tudo para trás. Depois que morremos, pensou Mariana, tudo que resta de nós é mistério, e nossos pertences, obviamente, vão ser revirados por terceiros. Resolveu desistir. Seja lá o que estivesse procurando, não estava lá. Talvez nem existisse, para começo de conversa. Fechou a última gaveta e se preparou para sair do quarto. Então, quando se aproximou da porta, parou por algum motivo e se virou. Passou os olhos pelo quarto mais uma vez. Seus olhos pousaram no quadro de cortiça acima da escrivaninha. Avisos, folhetos, postais, 2 fotos, tudo preso no quadro. Um dos postais era de uma imagem que Mariana conhecia, uma pintura de Tiziano, Tarquínio e Lucrécia. Mariana parou. Olhou mais de perto. Lucrécia estava em seus aposentos, na cama, nua e indefesa. Tarquínio de pé, acima dela, erguendo um punhal que brilhava, refletindo a luz e posicionado para o ataque. Era lindo, mas muito perturbador. Mariana tirou o cartão postal do quadro. Virou-o ali, no verso. Havia uma citação escrita à mão com tinta preta. 4 linhas, em grego clássico. Mariana ficou olhando fixamente para aquilo, intrigada. Capítulo 7. Mariana encontrou Clarissa sentada na poltrona ao lado da janela, cachimbo na mão, cercada de nuvens de fumaça, corrigindo uma pilha de provas apoiadas em seu colo. Posso falar com você? Perguntou Mariana, hesitante, à porta. Ah, Mariana? Você por aqui ainda? Entre, entre. Clarissa acenou para ela entrar. Pode se sentar. Não estou interrompendo seu trabalho. Qualquer coisa que me afaste da correção das provas dos graduandos é bem-vinda. Clarissa sorriu e deixou de lado os papéis. Dirigiu a Mariana um olhar curioso quando ela se sentou no sofá. Decidiu ficar? Só por uns dias. A Zoe precisa de mim. Bom. Muito bom. Fico feliz com isso. Clarissa acendeu de novo o cachimbo e tragou por um momento. E então, como posso ajudar? Mariana enfiou a mão no bolso e tirou dele o cartão postal. Entregou-o a Clarissa. Encontrei isto no quarto da Tara. Fiquei me perguntando se você saberia do que se trata. Clarissa olhou de relance para a ilustração, então virou o cartão. Ergueu a sobrancelha e leu a citação em voz alta. O que é? Perguntou Mariana. Você reconhece? Acho que é. Eurípides. Os Heráclidas, se não me engano. Você conhece? Mariana sentiu um certo constrangimento por nunca ter sequer ouvido falar dessa peça, muito menos lido o texto. Você pode refrescar a minha memória? É passada em Atenas, disse Clarissa,
Pegando cachimbo. O rei Demofonte se prepara para a guerra, para proteger a cidade contra os micênicos. Posicionou o cachimbo no canto da boca, acendeu um fósforo e o reacendeu. Falou entre uma baforada e outra. Demofonte consulta o oráculo, para saber quais são as suas chances de vitória. A citação vem desse trecho da peça. Entendi. Isso ajuda? Não muito. Não? Clarissa abanou uma nuvem de fumaça. Qual é a sua dificuldade? Mariana sorriu diante da pergunta. Às vezes a erudição de Clarissa a fazia se sentir meio burra. Meu grego clássico está um pouco enferrujado, infelizmente. Ah, sim. Lógico, me desculpe. Clarissa olhou para o cartão postal e o traduziu. Por alto diz. Os oráculos concordam. Para derrotar o inimigo e salvar a cidade, uma donzela deve ser sacrificada. Uma donzela de origem nobre. Mariana piscou, surpresa. De origem nobre? Diz isso? Clarissa assentiu. A filha de um nobre deve ser sacrificada a deusa Deméter. E um dos significados de filha. Isso mesmo. Clarissa fez que sim. Uma donzela de origem nobre deve ser sacrificada à filha de Deméter, a Perséfone, digo. Mariana sentiu o coração disparar. É só coincidência, pensou. Não significa nada. Clarissa lhe entregou o cartão postal e sorriu. Perséfone era uma deusa bem vingativa, como você sabe muito bem. Mariana teve receio de falar. Ela só assentiu. Clarissa deu uma boa olhada nela. Você está bem, querida? Parece um pouco. Estou bem. É que, por um instante ela se sentiu tentada a revelar a Clarissa seus sentimentos. Mas o que poderia dizer? Que nutria a fantasia supersticiosa de que essa deusa vingativa tinha alguma coisa a ver com a morte do seu marido. Como poderia expressar tal ideia em voz alta sem parecer completamente louca? Em vez disso, deu de ombros e falou. É um tanto irônico, só isso. O quê? Ah, você quer dizer, sendo Tara de origem nobre, e sendo sacrificada, por assim dizer? De fato, uma ironia deveras desagradável. E você não acha que poderia significar algo mais? Em que sentido? Não sei. Digamos, por que isso estava lá? No quarto dela? De onde surgiu? Clarissa agitou o cachimbo despreocupadamente. Ah, isso é fácil. O trabalho de Tara neste período foi sobre tragédia grega. Não seria improvável que ela copiasse a citação de uma das peças, não acha? Não, suponho que não. Foge um pouco a personalidade dela, admito. E tenho certeza de que o professor Fosca poderia atestar isso. Mariana piscou. O professor Fosca. Ele foi o professor dela de tragédia grega. Ah, sei, disse Mariana, tentando falar de modo casual. É mesmo? Foi, sim. Afinal, ele é especialista. É brilhante. Você precisa assistir a um dos seminários dele enquanto estiver aqui. É impressionante. Sabe, os seminários dele são, de longe, os com a maior frequência de alunos na faculdade. Os estudantes fazem fila na escada desde o térreo para entrar e se sentam no chão se todas as cadeiras já estiverem ocupadas. Já ouviu falar de uma coisa dessas? Clarissa riu e acrescentou depressa. É claro que meus seminários sempre tiveram bastante público. Quanto a isso, sempre tive sorte. Mas não nesse nível, reconheço. Sabe, se está curiosa em relação à Fosca, devia conversar com a Zoe. Ela o conhece bem. A Zoe? Mariana ficou espantada. É mesmo? Por quê? Bem, ele é orientador dela, afinal. Ah, entendo. Mariana assentiu, pensativa. Lógico, com certeza. Capítulo 8. Mariana levou Zoe para almoçar. Foram a uma brasserie que tinha sido aberta recentemente nas imediações. Era frequentada por alunos esfomeados que recebiam a visita de familiares. Era bem mais sofisticada que os restaurantes de que Mariana se lembrava do tempo de estudante. Estava movimentada, com o barulho de conversas e risadas e de talheres tilintando nos pratos. O aroma do lugar era sedutor, de alho refogado e vinho, além da carne grelhada. Um garçom bem vestido, de colete e gravata, conduziu Mariana e Zoe até uma mesa num canto, forrada com toalha branca e com cadeiras de couro preto. Fazendo uma extravagância, Mariana resolveu pedir meia garrafa de champanhe rosé. Não era bem o estilo dela, e Zoe ergueu uma sobrancelha. Bem, por que não? Disse Mariana, dando de ombros. Pode cair bem. Não estou reclamando, disse Zoe. Quando o champanhe chegou, as bolhas cor-de-rosa, efervescentes e cintilantes nas taças de cristal espesso lhes deram bastante ânimo. De início, não falaram de Tara nem do assassinato. Saltavam de um assunto a outro, colocando a conversa em dia. Falaram dos estudos de Zoe no St. Christopher's e de como se sentia ingressando no terceiro ano, e da frustrante indefinição quanto à vida e ao que pretendia fazer. Em seguida, elas falaram de amor. Mariana perguntou a Zoe se ela estava saindo com alguém. Lógico que não. Eles não passam de garotos. E balançou a cabeça. Estou bem feliz de ser autossuficiente. Jamais vou me apaixonar. Mariana sorriu. Zoe parecia tão infantil, pensou, quando falava desse jeito. Ela pode até dizer isso. Desconfiava que, apesar dos protestos de Zoe, quando ela se apaixonasse, seria intensa e profundamente. Um dia, disse Mariana, você vai ver. Vai acontecer. Não. Zoe balançou a cabeça. Não, obrigada. Pelo que eu sei, amor só traz infelicidade. Mariana teve que rir. Isso me parece um pouco pessimista. Você não quis dizer realista? Não mesmo. Mas e você e o Sebastian? Mariana não estava preparada para esse golpe, decididamente baixo e desferido de modo tão casual. Levou um segundo para se recuperar.
Sebastian me trouxe muito mais do que tristeza. Zoe rapidamente se desculpou. Foi mal. Eu não queria te chatear. Eu não estou chateada. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Estar naquele restaurante maravilhoso, bebendo champanhe, fez com que brincassem de faz de conta por algum tempo, com que conseguissem esquecer o assassinato e tudo de desagradável, e vivessem alegremente na pequena bolha do momento presente. Mas naquele instante Zoe furou a bolha, e Mariana sentiu toda a tristeza, toda a preocupação e todo o medo voltarem a imperar. Comeram em silêncio por um tempo. Então Mariana perguntou em voz baixa: Zoe, como você está? Em relação a Tara, Zoe não respondeu de imediato. Deu de ombros. Não ergueu o olhar. Mais ou menos. Não muito bem. Eu não consigo parar de pensar no jeito que ela morreu. Digo, não consigo tirar isso da minha cabeça. Zoe olhou para Mariana. E Mariana sentiu a dor da empatia frustrada. Queria que tudo se acertasse, queria acabar com o sofrimento de Zoe, como acontecia quando ela era pequena, aplicar um curativo no ferimento e dar um beijo para sarar, mas sabia que era impossível. Estendeu o braço sobre a mesa e apertou a mão dela. Sei que é difícil de acreditar agora, mas vai melhorar. Vai mesmo. Zoe deu de ombros. Já se passou um ano desde que o Sebastian morreu, e ainda não melhorou. Ainda dói. Eu sei. Mariana balançou a cabeça, incapaz de contradizer Zoe. Ela estava certa, por isso não adiantava argumentar. Tudo o que podemos fazer, disse ela, é tentar honrar a memória deles, da melhor maneira possível. Zoe sustentou o olhar de Mariana e assentiu. Tá. Mariana prosseguiu. E o melhor jeito de honrar a Tara? É pegando o assassino? É. E nós vamos conseguir. Esse argumento pareceu consolar Zoe. Ela fez que sim com a cabeça. Então, você fez algum progresso? Na verdade, fiz, sim. Mariana sorriu. Conversei com a camareira da Tara, a Elsie. E ela disse: ai, meu Deus. Zoe revirou os olhos. Saiba que a Elsie é uma sociopata. E a Tara a odiava. Ah, é? A Elsie disse que elas duas eram íntimas. A Elsie também disse que você costuma ser grosseira com ela. Porque ela é psicopata. Só isso. Ela me dá arrepios. Psicopata não era a palavra que Mariana teria empregado, mas não discordava totalmente da impressão de Zoe. De qualquer maneira, não é do seu feitio ser grosseira. Mariana hesitou. A Elsie também deu a entender que você sabe mais do assunto do que está me contando. E observou Zoe atentamente. Mas Zoe apenas deu de ombros. Enfim. Ela também te disse que a Tara baniu do quarto dela? Porque a Elsie entrava sem bater, tentando surpreendê-la saindo do chuveiro. Ela estava praticamente assediando a Tara. Entendo. Mariana refletiu por um instante e enfiou a mão no bolso. E o que você acha disto aqui? Pegou o cartão postal que tinha encontrado no quarto de Tara. Traduziu a citação e perguntou a opinião de Zoe a respeito. Acha que a Tara poderia ter escrito isso? Zoe balançou a cabeça. Duvido. Por quê? Bem, para ser sincera, a Tara não dava mínima para a tragédia grega. Mariana não conseguiu conter um sorriso. Tem alguma ideia de quem poderia ter mandado esse postal para ela? Não, mesmo. É tão estranho. Uma citação tão sinistra. E o professor Fosca? O que é que tem? Acha que poderia ter sido ele? Zoe deu de ombros. Não pareceu convencida. Quer dizer, talvez. Mas por que mandar uma mensagem escrita em grego clássico? E por que esse tipo de mensagem? Verdade. Por quê? Mariana assentiu com a cabeça. Olhou para Zoe por um instante. Me fala dele. Do professor. Falar o quê? Tipo, como ele é? Zoe deu de ombros, franzindo a testa ligeiramente. Você sabe, Mariana. Eu contei tudo sobre o professor Fosca quando ele começou a me dar aula. Contei para você e para o Sebastian. Ah, é? Mariana concordou quando lhe ocorreu a lembrança. Ah, sim, o professor americano. Foi isso. Agora me lembro. Lembra? Sim, isso ficou na minha cabeça por um motivo. Eu me lembro do Sebastian se perguntando se você teria uma queda por ele. Zoe fez uma careta. Bem, ele estava errado. Eu não tinha. Zoe disse isso tão na defensiva e com tanta veemência que Mariana de repente se perguntou se ela teve, sim, uma queda por ele. E se tivesse tido? Não era incomum que alunas se apaixonassem por seus professores, ainda mais quando eram carismáticos e bonitos como Edward Fosca. Mas ela poderia estar interpretando Zoe erradamente. Talvez fosse algo totalmente diferente. Decidiu deixar isso de lado, por enquanto. Capítulo 9. Depois do almoço, elas voltaram para a faculdade pela margem do rio. Zoe comprou um sorvete de chocolate e estava concentrada em comê-lo. As duas andaram num silêncio relaxado e tranquilo por alguns instantes. Durante todo o tempo, Mariana estava ciente de uma espécie de imagem dupla, uma fotografia esmaecida projetada nesta agora. Uma lembrança de Zoe quando criança, percorrendo esse mesmo caminho de pedrinhas, com outro sorvete na mão. Foi naquela visita, quando Mariana ainda era aluna, que a pequena Zoe conheceu Sebastian. Ela se lembrava da timidez de Zoe, e de como Sebastian quebrou o gelo com um truquezinho de mágica, fazendo aparecer uma moeda atrás da orelha de Zoe, um truque que continuou divertindo-a por anos. E agora Sebastian também andava com elas. Obviamente, outra imagem fantasmagórica projetada no presente. É engraçado do que a gente se lembra. Mariana olhou de relance para um banco de madeira castigado pelo tempo quando passaram por ele. Tinham se sentado lá, naquele banco, ela e Sebastian. Depois das provas finais de Mariana,
celebrando com prosecco misturado com licor de cassis e fumando cigarros gauloises do pacote azul que Sebastian tinha roubado de uma festa na noite anterior. Lembrava-se de tê-lo beijado e de como eram doces os seus beijos, com um leve gosto de licor combinado com tabaco nos lábios. Zoe olhou para ela de relance. Você está muito quieta. Está tudo bem? Mariana fez que sim. Podemos nos sentar um minuto? E acrescentou depressa, não nesse banco. Indicou outro banco, mais distante. Naquele. Foram até lá e se sentaram. Era um cantinho tranquilo, na sombra rajada de um salgueiro, bem na beira da água. Os galhos do salgueiro se agitavam ao sabor da brisa, e as pontas deslizavam na água. Mariana viu uma canoa deslizar por baixo da ponte. Então passou um cisne, e os olhos dela o acompanharam. O cisne tinha bico laranja e manchas pretas ao redor dos olhos. Parecia meio acabadinho. As penas, outrora brilhantes, estavam sujas e descoradas em volta do pescoço, com manchas verdes por causa das águas do rio. Mas era uma criatura impressionante, meio abatida, mas serena e imperiosa. Virou o pescoço comprido e olhou na direção de Mariana. Era imaginação sua ou ele estava olhando fixamente para ela? Por um segundo, o cisne sustentou o olhar de Mariana. Seus olhos pretos pareciam avaliá-la com uma inteligência calculada. Então a avaliação terminou. Ele virou a cabeça, e Mariana foi descartada, esquecida. Ela o viu desaparecer por baixo da ponte. Me diz uma coisa, disse ela, olhando para Zoe. Você não gosta dele, gosta? Do professor Fosca. Eu nunca disse isso. É só uma impressão que eu tenho. Gosta? Zoe deu de ombros. Não sei. O professor. Ele me fascina, acho. Mariana ficou surpresa diante desse comentário, sem saber ao certo o que ela queria dizer com aquilo. E você não gosta de se sentir fascinada? É lógico que não. Zoe balançou a cabeça. Gosto de saber no que estou me metendo. E ele me parece. Não sei descrever. É como se ele atuasse. Como se não fosse o que demonstra ser. Como se não quisesse que a gente visse o que ele é de verdade. Mas talvez eu esteja errada. Todo mundo o considera maravilhoso. A Clarissa me disse que ele é bastante popular. Você não faz ideia. É como se fosse um culto. As garotas, principalmente. De repente Mariana lembrou das meninas de branco, reunidas em torno de Fosca durante a cerimônia para Tara. Está se referindo às amigas da Tara? Aquele grupo de meninas? Não são suas amigas também? Zoe sacudiu a cabeça vigorosamente. Não mesmo. Fujo delas como o diabo foge da cruz. Entendo. Parece que elas não são muito populares. Zoe lhe dirigiu um olhar intenso. Isso depende de a quem você pergunta. Como assim? Bem, elas são as preferidas do professor Fosca. O fã-clube dele. Como assim, fã-clube? Zoe deu de ombros. Elas fazem parte de um grupo de estudos particular. Uma sociedade secreta. Por que secreta? É só para elas, suas alunas especiais. Zoe revirou os olhos. Ele as chama de as musas. Não é a coisa mais idiota que você já ouviu? As musas. São todas meninas? Entendo. E Mariana entendeu mesmo, ou começava a entender, percebendo aonde tudo isso levava e por que Zoe estava tão reticente. E a Tara era uma das musas. Pois é. Zoe assentiu. Era. Sei. E as outras? Posso conhecê-las? Zoe fez uma careta. Você quer isso mesmo? Elas não são muito simpáticas. Onde elas estão neste exato momento? Agora? Zoe olhou o relógio. Bem, o seminário do professor Fosca vai começar daqui a meia hora. Todo mundo vai estar lá. Mariana fez que sim. E nós também.